Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Histórico aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, Porto Velho, Santa Catarina, TV afiliada da TV Cultura de São Paulo. O espaço cultural desta semana traz um divertido, importante e histórico bate-papo com ela, Terezinha Leoni Wolff, que lança seu quarto livro, Juventus Esporte Clube, 72 anos depois, um livro que será lançado na próxima semana, 10 de abril. É isso, um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, dando início à nossa conversa de hoje, importantíssima, com certeza vai ser histórica, emocionante e também divertida, por que não? Porque o futebol é divertido, nós estamos no ano de Copa do Mundo e saiba você, telespectador, aqui em Porto União, União da Vitória, o futebol amador já foi uma das, e continua sendo com sua excelência, uma das principais raízes culturais, né? E dentro dessas raízes culturais, o Juventus Esporte Clube, sem dúvida nenhuma, é uma das principais. E 72 anos depois, Terezinha Leoni Wolff lança um livro em memória a essa fase importantíssima do esporte amador local, em homenagem, inclusive, às pessoas que dela fizeram parte, lutaram para manter um clube de futebol até os últimos instantes, e ele permanece vivo, não só por meio do livro que ela lança no próximo dia 10 de abril, mas também por um acervo de troféus e outras lembranças. Uma história tão importante que transcende a questão do futebol, chegou a ser depois Juventus Esporte Clube. Por conta disso que a senhora resolveu escrever esse livro? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Marcelo. É que nós depois tínhamos também o voleibol, tanto masculino como feminino. Inclusive o masculino, o grande líder do voleibol foi o Amilcar Metzler, de inesquecível memória. E tínhamos o futebol, aliás, o voleibol feminino, onde nós jogávamos na idade longínqua, lá dos 14, 15 anos, e fazíamos as preliminares nos jogos de futebol. Tínhamos natação, tínhamos o basquetebol, que foi muito importante também, e que era o seu João Biberbach, o líder grande do basquetebol. E com tudo isso, o Juventus, além do futebol, passou também a ser chamado de Juventus Esporte Clube. Olha que bacana, né? É sobre esse ícone da história esportiva local que nós vamos falar. Eu vou voltar às páginas aqui antes mesmo delas terem existido, vou voltar toda a fita e vamos começar a conversar exatamente a partir da fundação. Dá para fazer a conta matemática, mas que ano foi, quem fundou, como é que surge o Juventus? Lá pelos idos de 40, nós tínhamos um senhor aqui que era uma pessoa desportista, uma pessoa que gostava demais, principalmente do time do Juventus da Itália. E ele reunia, ao lado da sua casa, lá na Cidade Nova, ele reunia um grupo que fazia peladas de futebol. E no São José, nós tínhamos, no Colégio São José, nós tínhamos o Botafogo Futebol Clube, que era dirigido já pelo Frei Libório e formado por alunos do colégio, alguns que não eram alunos também, e já disputavam partidas com outros times existentes, tipo do União Esporte Clube, o Palestra, times do interior de Porto Almeida, esses lugares aí da região que já tinham futebol. E nessa época, 1942, o Botafogo já estava quase que extinto, porque os alunos do Colégio São José saíam daqui para irem fazer o científico fora. E permanecendo aqui, somente o meu marido, Ivo Wolff, o Paulo Ivo Rodrigues, que por 30 anos ele foi secretário, 30 anos secretário de um clube de futebol, não é pouco. E o Álvaro Gomes, que era filho de um senhor que tinha um hotel em União da Vitória, e o Álvaro depois formou-se em odontologia, já é falecido também, e trabalhava em Curitiba. Então, nesse período, juntou o pessoal que era dirigido pelo seu Armando nas peladas,
perto da casa dele, com alguns alunos do Colégio São José, e eles formaram o Juventus Futebol Clube. Juventus Futebol Clube, como você bem falou, que inicialmente foi Juventus Futebol Clube, depois com o voleibol, basquetebol, natação, ciclismo, corrida de rua, que tinha também, tudo isso passou a ser um Juventus Esporte Clube. Tá, e dentro dessa atividade do Juventus, já existia a Aleri, ou a Aleri, que era a Liga Esportiva do Rio Iguaçu, algo assim, não lembro, do Vale do Iguaçu, ela veio depois por decorrência do próprio Juventus? Foi bem depois. Bem depois? Bem depois, porque a Liga Desportiva Regional Iguaçu, isso, regional, ela abrangia União da Vitória, mas alguns dos clubes de Porto União faziam parte da Liga Esportiva Regional Iguaçu. Como nós tivemos também a Liga Desportiva Noroeste Catarinense, da qual também o Juventus disputou. Em Porto União, por exemplo, quando disputando pela Liga Desportiva Noroeste Catarinense, eles obtiveram a chance de se classificar como o primeiro time do interior de Santa Catarina de clube amador. Mas eles pegaram, por último, o Olímpico de Blumenau, e Blumenau ficou com o título de campeão do interior. No Paraná, aconteceu também a mesma coisa quando nós tivemos o centenário do Estado do Paraná, de emancipação político-administrativa. E nessa época, o Juventus foi campeão em 53, ele foi um campeão do centenário, conforme temos ainda fotografias, eles com a faixa. É uma história muito bonita, Marcelo, e eu acredito que nós temos que contar isso, a população tem que saber o que acontece, o que aconteceu de importante. Hoje nós temos também amadorismo, que é muito importante, mas o poder público parece que ainda é o mantenedor das coisas. E naquele tempo não era o poder público, era realmente a sociedade que provia esses clubes. Exato, e eu até ia fazer essa alusão ainda dentro da questão Aleri, das ligas, do movimento, porque se o Juventus existiu é porque do outro lado da quadra ou do campo, da cancha, né, dependendo do esporte, nós teríamos um adversário. E aqui em União da Vitória, junto aos Juventus, outros tantos formaram essa história do futebol amador, como bem disse a dona Terezinha, incentivado pela iniciativa popular, né? Gostaria de lembrar aqui do Avaí também, do Ferroviário. União, do Ferroviário, Operário? Não. O Ferroviário. Ferroviário. Nós temos aqui 4 grandes mais, né? Juventus, Avaí... Atlético, que existia já bem antes, o Atlético... São Bernardo. Depois passou a Capu, né? Capu, Clube Atlético Porto União, o São Bernardo. São Bernardo. Nós tínhamos o Botafogo, que depois veio um outro Botafogo, né? E o Tamandaré. Tivemos vários clubes do futebol amador. A sugestão que eu tinha até em várias lidas e leituras e escritas jornalísticas é que, em alusão a isso, pelo menos num campeonato do ano, o pessoal que faz o campeonato das torcidas aí, juntam times às vezes do Brasil todo, não que não sejamos parte do Brasil, mas que se fizessem uma alusão aí, as equipes usassem esses nomes num torneio, né? Exato. Juventus contra Avaí, imagina que coisa mais linda que seria para a história. E tenho escrito e tenho falado, fica a sugestão, já que o poder público das duas cidades está envolvido nisso, fica uma sugestão aí ao David Damasceno, a Prefeitura de Vitória, por meio, Ademir, por meio da sua Secretaria de Esportes, que agora passa por reestruturação, fica a sugestão, né, para reviver isso aqui, como a Terezinha está fazendo reviver e perdurar, né, está jogando aí para frente, para todos sempre, está deixando aqui imortal a história do Juventus Esporte Clube com um livro. Agora vamos entrar em alguns detalhes, talvez mais aprofundados, principalmente na participação da Terezinha. A senhora falou aqui das mulheres, eu tenho uma fotografia que é no campo do futebol de Porto União, de umas senhoras ali com flores, poucas pessoas sabem, mas onde está o ANC era o campo de futebol de Porto União. Que evento é esse? Devo deduzir que a senhora já estava
no Juventus nessa época aí, jogando vôlei. Sim, é porque nós naquele tempo também, Marcelo, tínhamos muitos grupos de estudantes dentro das escolas, né? Então havia assim aquela competição grande, Colégio Santos Anjos, Balduino Cardoso, Escola Normal Professora Masília, disputávamos inclusive com Porto Vitória, tem uma fotografia no livro que nós estamos lá em Porto Vitória disputando, levamos algumas pessoas do Juventus e mais algumas da Escola Normal Professora Masília. Então era uma disputa ferrenha. E depois do Juventus, então surgiu também o voleibol feminino do Avaí, voleibol feminino do Villagrán, que nós não falamos ainda, mas o Quinto BE tinha um clube de futebol, que era o Villagrán, e era um time assim muito importante para nossas cidades, porque aí os comandantes sempre se interessavam bastante pelo trabalho. Até que depois, mais tarde, você sabe, quando veio o profissionalismo, o coronel Gianordoli, que era do batalhão e que realmente incentivou o futebol profissional, né? Mas nós fazíamos essas partidas e depois começaram os clubes de futebol a ter também o basquete ou ainda o voleibol feminino e masculino também. No caso do voleibol feminino, começávamos assim, por exemplo, eu jogava no Tietê. O que era o Tietê? O Tietê era um time formado por pessoas, moças assim, que se reuniam e que realmente tinham a mesma vocação, queriam jogar o voleibol feminino. Nós temos uma fotografia que a nossa líder na época era a Júlia que era filha de um comandante do Quinto BE. E a Júlia depois fez educação física, foi trabalhar na Secretaria de Esportes em Curitiba. Então, desde muito cedo, Marcelo, nós tivemos esse incentivo das pessoas da comunidade, daquelas que queriam realmente fazer com que o esporte florescesse. Olha que bacana, histórias que vão aflorando e que estão sendo registradas e postergadas aqui neste livro que nós estamos conversando sobre, o livro do Juventus Sport Clube, 72 anos depois, ou ainda intrínseco, né, subliminarmente, o Juventus Futebol Clube no ano de Copa do Mundo. Este livro será lançado aqui nas Gêmeas do Iguaçu na próxima semana, ou nesta semana, dia 10 de abril, no ginásio São José, no Colégio São José. E no próximo bloco nós vamos falar exatamente disso, da importante participação dos Colégios São José na atualidade deste livro e da manutenção, então, da memória do Juventus Esporte Clube. Um instantinho só e nós estaremos de volta. Pois bem, retornamos para continuar aí falando a respeito do lançamento do livro Juventus Esporte Clube, 72 anos depois, de Terezinha Leoni Wolff, livro que está para ser lançado dia 10 de abril em Portunhol, na Vitória. É um livro tão importante, a história da Juventus é tão importante que convenceu até, por meio também da importância do futebol, mas lógico pela amizade, um unionense que jogava lá no União a escrever o prefácio do seu livro. Que história é essa? Eu acho que não era que ele jogasse, era o doutor Odilon Mucinelli, que eu pedi para ele fazer, porque ele também gosta de história e ele acompanhou esse futebol amador durante muito tempo, que a família Wengerkevix, que está aí no meu livro registrado, todos os Wengerkevix eram juventinos roxos, como a gente diz. E como outras famílias nós temos ali anotadas também, né? Os Peixoto, os Wolff mesmo, o Vilmar, o Célio. Então tem famílias que doaram muito de si, sem se falar da família Sarti, que foi exatamente aquela que iniciou tudo. As irmãs do seu Armando Sarti, que foi o líder de tudo e foi durante quantos anos o presidente do clube, as irmãs dele, a esposa, lavavam as camisas dos jogadores, deixavam dependuradas no fundo do quintal. A dona Clélia, aquela irmã dele, fez o bordado, o logotipo do
escudo, né, que a gente chama, do Juventus, foi a dona Clélia que bordou. A autoria desse escudo foi do Mário de Abreu Carvalho Pinto, uma pessoa maravilhosa, que já não está entre nós aqui, mas ele foi funcionário ali do Banco Inco, e eu tive a oportunidade já num outro livro de falar sobre o que ele fez. Ele fez assim um tipo de um organograma do Banco Inco, que depois passou a ser Bradesco, mas é uma coisa maravilhosa, do jeito como ele colocou, e eu pus aquilo no livro. Então, essas famílias, elas ajudaram demais os Juventus. E por causa de toda essa história que a gente conheceu, por causa de todo esse sacrifício que as pessoas faziam, olha, saíam do trabalho e iam para casa correndo, botavam uma meia, uma chuteira, levavam uma chuteira, botavam uma camisa e iam pro treino. E isso era sempre. Tanto assim que, como eu falei já, no caso da Praça de Esportes, que nós chamávamos, o nosso antigo estádio municipal, tomava toda uma quadra, não só onde está o UNEC hoje, mas toda aquela quadra que vai abaixo lá, nós teríamos ali já previsto construção de uma piscina, de uma pista de corridas, de quadras para voleibol, para basquetebol, enfim, para salto em distância, que era uma coisa muito usada, porque as escolas, Marcelo, naquela época, nós tínhamos tudo isso dentro da escola. Eu, por exemplo, uma vez participei de um torneio ali na Escola Normal Professora Masília, onde foi um sábado inteiro de torneio, que a gente chamava de atletismo, no caso. E a gente tinha arremesso de dardo, arremesso de peso, o cabo de guerra, coisas assim que se fazia nas aulas de educação física e que depois os colégios faziam esse intercâmbio, essas disputas. Olha só. E aí, um abraço, inclusive, então, ao Odilon, que aborda toda essa estrutura que a Terezinha já apresentou, aprofundou. Eu, aprofundando mais ainda, quero acelerar um pouco a fita agora e dizer de uma fase pós-Juventus. Quando é que o Juventus deixou de jogar futebol? Você sabe que eu fui embora, eu fiquei 15 anos fora, mas nessa época foi feito um livro de ouro, como eles chamavam. Esse livro de ouro foi exatamente um último recurso para que se conseguisse alguma verba e mantivéssemos uma sala para conservar o acervo juventino. Porque esse acervo, Marcelo, durante todo o tempo, ele rodou muito. Ele esteve, inicialmente, ali onde funciona hoje a Secretaria de Cultura, onde nós temos o artesanato, que a Raquel é presidente. Sim. Ali nós tínhamos um armazém que era do Sarte. E ali foi a primeira sala para reuniões do Juventus. Depois nós tivemos também uma sala lá na Visconde de Guarapuava. Nós tivemos ali onde tem os irmãos Bereju, que hoje era o Vilius Cartarga, que era uma loja de discos muito grande, a maior discoteca que eu conheci até hoje, pelo pouco, porque eu não viajei muito, mas eu achei assim que a discoteca do seu Ville era uma coisa rara. Não sei se ele levou embora, quando foi embora para Ponta Grossa, mas era uma coisa importante. E ali faziam reuniões também. Depois nós tivemos a última, que foi na Rua 7, onde foi feito esse livro Ouro, em 84, para que se conseguisse algum dinheiro daqueles adeptos juventinos para pagarmos o aluguel. Infelizmente, chegando os idos de 90, já não tinha mais condições de ser feito esse pagamento e houve por bem um encontrozinho do pessoal que estava ainda remanescente aqui, inclusive chefiados pelo Valmor Goya, que foi uma pessoa que faleceu há pouco tempo e que me inspirou a escrever esse livro. Porque com a morte do Valmor eu pensei comigo, puxa vida, agora nós temos o Romeu Save, que está vivo ainda daquela leva, e o meu marido. O Valmor já foi. Então é importante que a gente deixe isto colocado para a história. Aí aquele acervo, como era bastante, muitas taças, fotografias, até documento, muitos foram fora, mas alguns estão lá ainda, foi pedido para o Frei
João, que era o diretor do colégio, para que tivéssemos uma sala ali naquele lugar onde nasceu praticamente o Juventus. Então, voltou à casa paterna todo aquele acervo que o Juventus tinha. Uma mesa de reuniões, algumas cadeiras, uma vitrine com todos os troféus que são maravilhosos, tem troféus lindíssimos. E algumas fotografias. Eu sei que se eu fosse pesquisar a fundo, muita outra coisa talvez nós tivéssemos, mas a gente fez o mínimo, porque um livro sai caro. Como você não tem meios para fazer alguma coisa, você procura resumir a história, mas o importante está ali, os nomes das pessoas que realmente foram colaboradoras para que o Juventus, durante tantos anos, desde 1942, num dia 7 de setembro, fosse aquele clube que marcou a história de Porto União e, por que não dizer, de União da Vitória. Naquele tempo, as partidas de futebol realizadas, elas não tinham esse antagonismo tão grande assim quando se tratava de futebol com times de fora. Então o Avaí, por exemplo, com o Juventus com o Ferroviário, cedendo atletas, com São Bernardo no dia da inauguração do futebol, lá do campo do São Bernardo, mandaram buscar uma equipe de Curitiba e daí tinha atletas do Juventus participando também. Então isso era uma coisa linda. Obviamente chega a tempo de emocionar sempre, né? Lembrando também que o hino, existe um hino do clube do Juventus, que começa na sua primeira estrofe: avante jogadores para defender o nosso esquadrão, jogamos com alegria, com fé suprema no coração. O coração que está mantendo essa letra de Raul Quadros. Você que joga futebol hoje no módulo esportivo Armando Sarti, em Santa Rosa, Porto União, que é exatamente a transferência dessa praça que a Terezinha acabou de falar, que é onde é o SESI, era o SESI, hoje, né, Departamento da Associação Comercial de Porto União e a UNC, isso foi transferido lá para o bairro Santa Rosa e depois Ari Carneiro Júnior denominou, o Poder Executivo denominou como módulo esportivo Armando Sarti, em homenagem ao fundador do Juventus Futebol Clube. Nessa luta, gente, tem uma coincidência bacana aqui, nessa luta do Juventus para arranjar uma sede própria, né, eles chegaram a entrar em contato com a Copel. Tem aqui um manuscrito que não vai para o livro, não sei se o Donovan consegue focar, né? Dentre esses documentos que a Terezinha também versou, nós temos vários manuscritos, obviamente, do tempo que o telefone só tinha 3 dígitos no seu prefixo, e aí uma tentativa de conseguir às margens do Rio Iguaçu um local para o Juventus fazer uma sede de futebol e ali desenvolver suas atividades, uma série de esportes, e desenvolver suas atividades. Em que parou esse projeto? Por que parou? Eu não sei te contar bem ao certo, mas não deu, como a gente usa na expressão popular, não deu em nada, né? Então eu não sei realmente o que foi feito ali, porque ele ficava às margens do Iguaçu e você sabe que tem uma região que é considerada como área de risco, como sendo o segundo leito do rio, e talvez por todos esses empecilhos o Juventus não concretizou, mas eles chegaram a fazer treinos lá num campinho, nesse local onde está aí que você tem no documento. Olha só, é realmente emocionante. Vamos falar então, para fechar nosso bate-papo, do livro mesmo. Vai ser quando, onde, como que funciona. O livro é dividido, vamos primeiro para o livro. O livro é dividido em capítulos, ou ele é realmente, poxa, é o meu sentimento? Como é que você organizou o livro? Eu mais ou menos organizei de acordo com aquilo que eu sabia, Marcelo. Eu não fui pesquisar a fundo o que eu tinha na memória, algumas coisas que eu compilei de atas, que eu já tinha feito essa compilação quando o Juventus fez 50 anos, né? E no centenário de União da Vitória eu até consegui reunir alguns jogadores, Ratinho, que era ainda vivo, né? No caso, a Bilhoa. Você vai encontrar uma fotografia nesse livro onde estão esses jogadores que já nos deixaram. E temos pouca gente que ainda está entre nós. Desses que estão na fotografia aí, você também vai poder ver que são poucos os que estão aqui.
E eu fiz mais baseado assim nos fatos que eu vivenciei, né? Vivenciei briga no clube, no jogo, né? Até o pai do professor inesquecível Hilário Desordi, numa briga dessas que teve, até se eu não me engano agora não estou bem lembrada, mas se eu não me engano era com o São Bernardo, e deu uma briga tão grande, e a gente sentado na arquibancada, porque nós íamos todo domingo tinha jogo, era lá embaixo, era aqui em cima, e a moçada aí, de um modo geral, os velhos, os moços, as crianças, ia todo mundo assistir. E nessa briga que houve, eu lembro que o Canelas, que era o nosso goleiro do Juventus, saiu correndo atrás do Catita, que era o do São Bernardo, e o pai do Hilário, o falecido Hilário, tomou um tijolo na cabeça. Foi deu um problema sério dele. Então, ainda bem que era perto do hospital, e né? nós ficávamos, como meninada que a gente era ainda, nós ficávamos torcendo na arquibancada, né? Torcendo para que o Juventus ganhasse a briga. Então era bem divertido, bem interessante. E eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, em ter conseguido o amor de uma pessoa que foi juventino a vida inteira, porque ele era menino quando ele estava no São José interno, e em determinada ocasião ele estava ajudando o pai dele a tirar óleo dos móveis de cozinha para pintar novamente. Chegou 4 horas e ele ficou agoniado, o pai trabalhando junto. Daí o pai dele disse: "Que você está nervoso?" Ele disse: "Pai, era a hora de eu ir para o treino do Juventus." Aí o pai dele disse: "Então você vai, pode parar com o serviço e vai, mas você nunca mais vai deixar de jogar pelo Juventus. Vestiu a camisa uma vez, é para sempre." Olha só. Tanto assim, Marcelo, que ele foi convidado por vários times de fora, mandaram buscar de avião, o Grêmio de Porto Alegre queria levá-lo de avião. Ele foi passear, né? Porque ele fez só o teste, passou no teste, mas ele não quis ficar. O Curitiba, até esse menino que fez agora o lançamento do livro da etnia libanesa, o Carlos Guérios, ele mandou para mim um jornal que ele comprou num leilão, onde está lá o pedido do Curitiba Futebol Clube, interessado que estava que meu marido fosse jogar lá no Curitiba. Mas ele nunca deixou Juventus. E em virtude disso, eu acho que é um resgate que eu estou fazendo também em prol dessa história toda que eles viveram. Com certeza. Esse verniz, esse óleo do Juventus que o Ivo, grande seu Ivo, tem, esse não se retira de modo algum. Nunca mais. E ficou no seu coração também. Olha, você quer tomar parte? Dá tempo, você está vendo esse programa aqui na TV Milênio de Orlando Vitória, dia 10, né? 19 horas e 30 minutos. 19h30. No ginásio de esportes do Colégio São José, que é onde está guardado atualmente o acervo do Juventus Futebol Clube, Esporte Clube. Além disso, eu quero agradecer em nome da Terezinha, ao Colégio São José, parabenizar a Marley Gol, diretora, pela brilhante iniciativa de por hora ceder isso, inclusive vai evoluir, vai fazer uma redoma de vidro, as pessoas vão poder ter acesso visual constante a essa memória dos Juventus. Então parabéns também, lógico, a Casa Cultural aqui, Aribaucuri e Departamento Municipal de Cultura e Portunão, Willy Carlos Jung, que é também quem empresta apoio à produção do livro da Dona Terezinha, Mário de Abreu Carvalho Pinto, que é autor do emblema juventino, que está na capa aí, em sua memória, óbvio, e todas as demais pessoas, né, digitação, a Marília França e as demais pessoas que tomaram parte na elaboração e editoração eletrônica deste livro. Essa é a parte física do livro pela qual eu parabenizo. Eu parabenizo pela parte espiritual, Dona Terezinha, a senhora, mais uma vez aqui, a pessoa que sempre está sendo entrevistada, a pessoa que sempre está na TV, as pessoas que sempre nós estamos falando, são pessoas, estas pessoas
são pessoas que realmente merecem nosso respeito, são pessoas que merecem a nossa atenção, nossa audiência. Muito obrigado, parabéns pelo seu 4º livro. Se tudo der certo, estarei te prestigiando, né? A gente fala assim, estarei lá, isso é a vontade suprema, né? Mas com certeza estarei em coração te parabenizando, né? Em espírito te acompanhando nesse novo lançamento, porque novo lançamento não é redundância, né? Nesse caso é o 4º lançamento, né? Mais um lançamento livre. Parabéns mesmo pela sua atitude em prol da cultura local eterna, sempre foi assim, e sempre à disposição a câmera e o microfone do programa Marcelo Storck para suas atividades culturais. Eu gostaria de complementar também, dizendo, Marcelo, que a primeira pessoa que eu procurei quando veio a ideia de eu editar um livro com a história do Juventus, foi o Dr. Willy Carlos Jung. E o Vilinho jogou para o 2º time do Juventus, tem a fotografia dele ali também. E o Vilinho foi, na hora, ele foi uma pessoa assim que passou a mão no telefone e pediu dinheiro que eu nem tinha pedido ainda. Ele disse, não vou te ajudar. E veio então a ajuda. A diretoria da Fundação Esportiva e Cultural do Colégio São José, através do seu Eduardo Nhoato, a Secretaria da Cultura, que vai ficar com 50 livros, pelo que eu estou sabendo, e vão ser distribuídos naturalmente entre as escolas, né? A DME também vai fazer parte, e a Secretaria de Educação, porque esse livro, indo para as escolas, tem muitos que vão ler, que vão se interessar e vão ver, tem muitos nomes que eles não conhecem, eles não sabem nem quem são, mas eles vão pensar um pouquinho o que nós hoje podemos fazer para continuar essa história bonita que é o esporte na nossa cidade. Eu agradeço a tua atenção, agradeço a TV Milênio, que é sempre muito parceira. Eu até fico às vezes sem graça, porque eles estão sempre me procurando, fazendo entrevistas, perguntando o que nós temos de bom. Agora, por exemplo, nós temos aqui, logo na segunda-feira, uma abertura de Páscoa, que é a Toca do Coelho, que nós fazemos já há muito tempo, né? E vai ter chocolate, vai ter bolacha, coisas de Páscoa que vão ser expostas e vendidas de artesãos nossos. Que legal. E assim segue a vida, né? Com boas lembranças e com grandes realizações. Parabéns, Terezinha, mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Valeu, eu fico por aqui, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.